Você é um fardo inútil, mãe. Deveria ter morrido junto com meu pai. Essas foram as palavras que meu filho, Eduardo, gritou na minha cara no último dia das mães. Eu, que durante 45 anos criei ele sozinha, que abri mão da minha própria vida para dar a ele tudo o que precisava, que nunca me casei de novo para me dedicar inteiramente à sua criação. Mas naquele momento, ao ouvir tamanha crueldade, algo despertou dentro de mim. A lembrança da filha que perdi há 40 anos. E nunca tive coragem de procurar. O que Eduardo não sabia é que ele sempre teve uma irmã viva e que eu estava prestes a descobrir onde ela estava. Meu nome é Carmen, tenho 71 anos e hoje vou contar para vocês o segredo mais doloroso da minha vida. Um segredo que carreguei por 4 décadas e que mudou completamente o rumo da minha história quando finalmente tive coragem de enfrentá-lo. Tudo começou quando eu tinha apenas 25 anos. Era 1979 e eu estava casada há 3 anos com o Miguel, um homem trabalhador e carinhoso que trabalhava na construção civil. Descobrimos que eu estava grávida de gêmeos, uma alegria imensa para nós dois, que sonhávamos em ter uma família grande. Naquela época, o pré-natal não era como hoje. Eu fazia consultas básicas no posto de saúde do bairro, mas a tecnologia era limitada. Quando chegou a hora do parto, uma tempestade terrível havia derrubado as linhas de energia de meio bairro. O hospital estava sem luz, funcionando apenas com geradores que falhavam constantemente. A parteira era Dona Eulália, uma mulher já idosa, conhecida na região por atender partos em casa quando o hospital estava lotado. Ela tinha boa reputação, mas eu descobriria anos depois que escondia um segredo terrível. O parto foi difícil, doloroso. Lembro-me de ouvir 2 choros, 2 bebês chorando ao mesmo tempo. Meu coração se encheu de felicidade. Mas então, algo estranho aconteceu. Dona Eulália me mostrou apenas um bebê, um menino lindo, que seria o meu Eduardo. Quando perguntei pela menina, ela me disse com uma expressão séria: "Sinto muito, minha filha. A menina não resistiu. Já cuidei de tudo." Eu estava exausta, confusa, medicada. O Miguel havia desmaiado durante o parto e ainda estava se recuperando na sala ao lado. Aceitei o que Dona Eulália me disse, mas algo no fundo do meu coração não se encaixava. Eu tinha certeza de ter ouvido 2 choros. 2 semanas depois, Miguel morreu em um acidente de obra. Um andaime mal montado desabou e meu mundo desmoronou junto. Aos 25 anos eu era viúva, com um bebê recém-nascido e uma dor imensa no peito. Não apenas pela morte do meu marido, mas por uma sensação estranha de que algo estava incompleto. Dona Eulália apareceu no velório do Miguel. Ela se aproximou de mim, segurou minha mão com força e sussurrou no meu ouvido: "Carmen, há coisas na vida que é melhor não mexer. Sua filha tem boas mãos, com uma família que pode dar a ela tudo o que você não poderia. Se você tentar procurá-la ou contar para alguém sobre o que viu, garanto que você e seu menino vão se arrepender. Há pessoas poderosas envolvidas nisso." Naquele momento, meu sangue gelou. Ela estava confirmando que minha filha estava viva, mas a ameaça estava clara. Eu era uma viúva jovem, sem recursos, com um bebê para criar. Não tinha forças para enfrentar as pessoas poderosas, nem sabia por onde começar. Durante os primeiros anos criando o Eduardo, essa dor ficou enterrada no fundo do meu coração. Eu me dediquei completamente ao meu filho, trabalhando como costureira em casa, fazendo roupas para as vizinhas, aceitando qualquer serviço para garantir que ele não passasse necessidade. Eduardo cresceu como um menino querido por todos. Era inteligente, carismático, mas eu percebia que havia algo nele, uma certa frieza, uma facilidade para manipular as situações a seu favor. Aos 10 anos, já sabia exatamente o que falar para me fazer sentir culpada quando eu não dava tudo o que ele queria.
Mãe, todos os meus amigos têm pai. Por que eu não posso ter uma bicicleta nova se você não me deu um pai? Era o tipo de coisa que ele dizia, e meu coração se partia. Eu trabalhava dobrado, economizava no meu próprio almoço só para comprar a bicicleta que ele queria. Quando Eduardo fez 15 anos, decidiu que queria estudar numa escola particular cara. Mãe, se você realmente me ama, vai encontrar um jeito de me colocar na melhor escola da cidade. Vendi minhas joias, incluindo minha aliança de casamento, para pagar a matrícula e as mensalidades. Aos 18, ele queria fazer faculdade de administração numa universidade particular. Durante 4 anos, trabalhei de segunda a sexta, costurando dia e noite para pagar R$ 850 por mês da mensalidade, mais livros, xerox, transporte. Ele nunca quis trabalhar meio período para ajudar nas despesas. Mãe, você não quer que eu me forme com as melhores notas, não é? Como vou estudar direito se tiver que trabalhar? Eduardo se formou, conseguiu um emprego bom em uma empresa de contabilidade, mas nunca saiu de casa. Aos 30 anos eu ainda morava comigo, mas agora ganhava R$ 4.500, enquanto eu, aos 56 anos, estava com as mãos deformadas de tanto costurar e ganhava mal R$ 800. Mesmo assim, ele exigia que eu pagasse todas as contas da casa. Mãe, você sempre cuidou de tudo, por que vamos mudar agora? Meu salário é para os meus gastos pessoais. Quando eu sugeria que ele contribuísse com pelo menos R$ 300 para as despesas, ele fazia um escândalo. Então agora você vai me cobrar para morar na casa da minha própria mãe? Que tipo de mãe faz isso? Aos 35, Eduardo começou a namorar a Patrícia, uma mulher 5 anos mais nova que ele. Ela era educada comigo no começo, mas percebi rapidamente que estava apenas sendo diplomática. Quando achava que eu não estava ouvindo, falava para Eduardo: "Não entendo por que sua mãe não arranja um cantinho para ela e deixa a gente ter nossa privacidade." Eles namoraram por 3 anos. Durante esse tempo, Patrícia praticamente se mudou para nossa casa. Não ajudava nem com um copo d'água na cozinha, mas fazia questão de mexer na organização dos meus armários e de dar palpites sobre como eu devia decorar nossa casa. Quando Eduardo fez 38 anos, eles decidiram se casar. Eu estava animada. Finalmente meu filho ia constituir sua própria família. Ofereci minha única coisa de valor, um pequeno apartamento que herdei da minha irmã que havia morrido sem filhos. "Eduardo, vocês podem morar lá. É pequeno, mas é um comecinho para vocês." Mas Eduardo tinha outros planos. "Mãe, esse apartamento é muito pequeno. Que tal você vender ele e nos dar o dinheiro para darmos uma entrada em uma casa melhor? Você não precisa de 2 imóveis mesmo." O apartamento foi avaliado em R$ 85.000. Vendi e dei todo o dinheiro para eles comprarem uma casa. Agora eu tinha apenas a casa onde morava e eles tinham a casa própria. Mas Eduardo continuou morando comigo, temporariamente, até organizarem a mudança. O casamento foi marcado para dezembro de 2018. Eduardo tinha 39 anos e eu estava com 65. 3 semanas antes do casamento, Eduardo me disse: "Mãe, a Patrícia e eu decidimos que vai ser uma cerimônia bem íntima. Só os padrinhos e testemunhas. Nada de festa, nada de parentes. Você entende, né?" Fiquei magoada, mas respeitei a decisão deles. No dia do casamento, acordei cedo. Preparei uma ceia especial. Comprei champanhe. Imaginei que eles voltariam para casa para comemorar comigo, mesmo que fosse rapidinho. 5 horas da tarde, eles ainda não haviam chegado. Liguei para Eduardo, preocupada. "Alô? Eduardo? Como foi a cerimônia? Vocês estão bem?" A voz que me respondeu não foi a do meu filho. Foi a da Patrícia, com um tom que jamais esquecerei. "Ah, nós já nos casamos ontem. Convidamos apenas pessoas especiais." Senti como se tivessem dado um soco no meu estômago. "Como assim ontem? Eduardo não me disse nada."
Mudamos de ideia na última hora. Foi uma cerimônia linda, na igreja do centro. Depois almoçamos em um restaurante caro. Convidamos os pais dele, quer dizer, os padrinhos que ele considera como pais e alguns amigos íntimos. Eu, que durante 39 anos fui pai e mãe para Eduardo, que abri mão de refazer minha vida para me dedicar inteiramente a ele, que vendi meu único bem para dar entrada na casa deles, não era uma pessoa especial. Quando Eduardo chegou em casa naquela noite, nem sequer mencionou o casamento. Entrou, foi direto para o quarto e só no dia seguinte, quando viu que estava visivelmente abalada, disse casualmente: "Ah, mãe, esqueci de te avisar. Eu e a Patrícia já somos casados." "Eduardo, por que vocês não me contaram? Por que mudaram a data sem me avisar?" "Mãe, para que fazer drama? Casamento é só um papel. A vida continua igual." Mas a vida não continuou igual. Patrícia agora se sentia à vontade para me tratar como uma estranha na minha própria casa. Ela reorganizou minha cozinha, jogou fora utensílios que considerava velhos demais, mudou a decoração da sala sem me consultar. Quando eu protestava, Eduardo sempre tomava o lado da esposa. "Mãe, a Patrícia está só tentando deixar nossa casa mais moderna. Você devia agradecer, não reclamar." Nossa casa? Aquela era minha casa, comprada com o suor do meu trabalho, onde eu havia criado meu filho sozinha por décadas. Mas agora eu me sentia uma intrusa. As coisas pioraram quando Patrícia engravidou. Durante a gravidez, ela me tratava como empregada doméstica. "Carmen, faz um suco de laranja para mim. Carmen, esquenta minha comida. Carmen, limpa o bandeiro que eu usei." Nunca por favor, nunca obrigada, sempre ordens secas. Eduardo não apenas permitia esse tratamento, como reforçava. "Mãe, a Patrícia está grávida do seu neto. É o mínimo você ajudar ela." Quando meu neto nasceu, em março de 2020, bem no início da pandemia, eu pensei que finalmente teria o meu lugar de volta na família. Imaginei que ser avó me daria uma nova posição, um novo respeito. Estava enganada. Patrícia controlava cada interação minha com o bebê. "Carmen, você não pode pegar ele no colo depois das 6 da tarde. Carmen, não beije o rosto dele, você pode passar germe. Carmen, quando ele chorar, me chame, não tente acalmar sozinha." Sempre com o apoio do Eduardo. "Mãe, ela é a mãe. Tem que ser do jeito que ela quer." Durante os 2 primeiros anos de vida do meu neto, eu me senti como uma estranha. Morava na mesma casa que ele, mas mal podia interagir. Eles instalaram um portãozinho na escada para que o menino não subisse ao 2º andar, onde ficava meu quarto. A mensagem estava clara. Meu espaço era lá em cima, isolada do resto da família. Em 2022, eles finalmente se mudaram para casa própria. Eu pensei, finalmente vou ter minha casa de volta, minha paz. Mas Eduardo deixou claro que eu deveria continuar sendo a avó babá disponível. "Mãe, agora que temos nossa privacidade, você pode nos ajudar ainda mais com o Miguel Júnior. Pode buscá-lo na creche, ficar com ele nos finais de semana, essas coisas." Eu aceitei. Claro, era meu neto e eu o amava profundamente. Todo sábado, ia buscá-lo para passar o dia comigo. Durante a semana, sempre que Patrícia precisava sair, me ligava. "Carmen, preciso ir ao médico. Pode ficar com o Miguel?" Nunca reclamei. Mas percebi que eles só entravam em contato comigo quando precisavam de alguma coisa. Eduardo não me ligava para saber como eu estava, não vinha me visitar só para conversar. As únicas ligações eram pedidos de favor. Em dezembro de 2023, Eduardo me ligou empolgado. "Mãe, a Patrícia está grávida de novo. Vamos ter outro filho." Eu fiquei feliz pela notícia, mas também apreensiva. A gravidez anterior havia sido um período de tanto estresse. Durante esta 2ª gravidez, Patrícia ficou ainda mais exigente. Agora tinha um filho de 3 anos para cuidar, estava grávida, e me via como a solução para todos os seus problemas. "Carmen, preciso que você fique com o Miguel, de segunda a sexta.
das 8 às 18. Estou muito cansada para cuidar dele sozinha. Não foi um pedido, foi uma informação. Durante 4 meses, de janeiro a abril de 2024, meu neto praticamente morou comigo durante a semana. Eu o acordava, dava café da manhã, levava na creche, buscava, dava almoço, brincava, dava banho, jantar. Patrícia vinha buscá-lo apenas na hora de dormir. Eduardo achava natural que eu fizesse tudo isso gratuitamente. Mãe, você não tem mais nada para fazer mesmo? Pelo menos agora tem companhia. Não tinha nada para fazer. Aos 70 anos, eu ainda costurava para complementar minha aposentadoria de R$ 1.200. Cuidar do meu neto era um prazer, mas cuidar dele 10 horas por dia, 5 dias por semana, era exaustivo. Minhas costas doíam, meus pés inchavam, eu mal tinha tempo para minhas próprias necessidades. A segunda filha deles nasceu em maio de 2024. Uma menina linda, que chamaram de Sofia. Novamente, pensei que o nascimento da neta me daria um novo lugar na família. Patrícia saiu da maternidade com regras ainda mais rígidas. Carmen, bebê recém-nascido é muito frágil. Você só pode visitar uma vez por semana, por máximo 1 hora, e sempre avisando antes. 1 vez por semana? 1 hora para ver minha própria neta? Mas o pior ainda estava por vir. Em setembro de 2024, Eduardo foi promovido na empresa onde trabalha. Começou a ganhar R$ 6.800 por mês. Ao mesmo tempo, desenvolveu uma arrogância que eu jamais havia visto. Mãe, agora que tenho uma posição melhor na empresa, preciso me portar de acordo. Não posso mais chegar em eventos da empresa com você ao meu lado, parecendo uma senhora simples. Doeu, mas engoli. Pensei, ele está passando por uma fase de adaptação ao novo cargo. Mas as humilhações se tornaram constantes. Quando amigos vinham me visitar, Eduardo fazia questão de interromper nossas conversas. Mãe, você não acha que deveria ajudar a Patrícia com as crianças, ao invés de ficar aqui conversando? Se eu assava um bolo para levar para eles, ele dizia na frente da Patrícia: Mãe, da próxima vez, compra um bolo de confeitaria. O pessoal da empresa está acostumado com coisa mais sofisticada. Em novembro de 2024, decidi que precisava conversar seriamente com meu filho. Marquei para irmos jantar fora, apenas nós dois, como fazíamos antigamente. Durante o jantar, tentei explicar como estava me sentindo. Eduardo, filho, sinto que estamos nos afastando. Parece que você só lembra de mim quando precisa de alguma coisa. Eu sou sua mãe, criei você sozinha, sempre te apoiei em tudo. Ele me interrompeu com frieza. Mãe, você está exagerando. Só porque agora tenho minha família, não significa que não te valorizo. Mas precisa entender, minha prioridade agora são minha esposa e meus filhos. Eduardo, eu não estou pedindo para ser prioridade. Só quero ser tratada com respeito, com carinho. Quero ter meu lugar como avó dos meus netos. Você tem seu lugar, mãe. Você ajuda muito com as crianças. A Patrícia reconhece isso. Mas eu não quero ser apenas uma babá, Eduardo. Quero ser a avó que conta histórias, que ensina brincadeiras, que tem uma relação afetiva com eles. Eduardo suspirou impaciente. Mãe, você está ficando dramática. Talvez seja a idade. A menopausa mexe muito com as emoções das mulheres. Voltei para casa naquela noite, com o coração apertado. Meu próprio filho estava me tratando como uma mulher histérica, cujos sentimentos não eram válidos. O Natal de 2024 foi o mais triste da minha vida. Eduardo, Patrícia e as crianças passaram o Natal na casa dos pais dela. Eu passei sozinha, olhando as fotos deles que Patrícia postava nas redes sociais, legendando Natal em família. Eu não era família. No Ano Novo, a mesma coisa. Eles viajaram para a praia com amigos. Eu fiquei sozinha em casa, refletindo sobre como havia chegado àquele ponto. Em janeiro de 2025, Eduardo veio me visitar para conversar sobre o futuro. Senti que algo estava errado pela forma formal como ele falou. Mãe,
A Patrícia e eu estamos pensando no futuro da nossa família. Com 2 crianças pequenas, precisamos de mais espaço, mais privacidade. Tudo bem, filho. Se vocês quiserem comprar uma casa maior, posso ajudar com o que conseguir. Não, mãe, não é isso. Ele pausou, respirou fundo. Estamos pensando que talvez seja a hora de você considerar ir morar em uma casa de repouso. Há lugares muito bons, com pessoas da sua idade, atividades, assistência médica. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Eduardo, você tá falando sério? Casa de repouso? Eu tenho 71 anos, mas estou perfeitamente lúcida e independente. Mãe, você mora sozinha naquela casa grande. E se você cair? E se passar mal? Não seria melhor ter gente cuidando de você 24 horas? Eduardo, se você está preocupado com minha segurança, por que não vem me visitar mais vezes? Por que não deixa os netos ficarem mais tempo comigo? Mãe, não misture as coisas. Estou falando da sua segurança, da sua qualidade de vida. Percebi que não estava ouvindo preocupação genuína na voz dele. Estava ouvindo alguém tentando se livrar de um problema. Eduardo, eu não quero ir para a casa de repouso. Quero ficar na minha casa, perto da minha família, dos meus netos. Ele ficou visivelmente irritado. Mãe, você sempre foi teimosa, mas agora está exagerando. A gente pesquisou, encontrou um lugar muito bom com mensalidade de R$ 3.200. Sua aposentadoria cobre e se precisar de complemento eu ajudo. R$ 3.200 por mês para me livrar do caminho. Era isso que eu valia para ele? Eduardo, eu disse não. Não vou sair da minha casa. Foi nesse momento que aconteceu o que mudou minha vida para sempre. Eduardo se levantou, me olhou com uma frieza que jamais esquecerei e disse: então vou ser claro, mãe. Você está ficando um peso para nossa família. A Patrícia está estressada porque você sempre aparece querendo ajudar, mas acaba atrapalhando. As crianças estão confusas porque você tenta educar elas de um jeito antiquado. E eu estou cansado de ter que ficar mediando esses conflitos. Eduardo, não, deixa eu terminar. Você criou sua vida inteira em função de mim. Isso é verdade. Mas você escolheu isso. Ninguém pediu para você abrir mão de se casar de novo, de ter outros filhos, de ter uma vida própria. Você fez essas escolhas e agora quer que eu me sinta culpado por ter minha própria família? Cada palavra era uma punhalada no meu coração. Sabe qual é a verdade, mãe? Você é um fardo inútil. Deveria ter morrido junto com meu pai. Pelo menos assim eu não teria que aguentar sua cara de sofrimento todo dia. Você vive se fazendo de vítima, como se o mundo inteiro devesse alguma coisa para você. Naquele momento, algo se partiu dentro de mim. Não apenas pela crueldade das palavras, mas porque vi no olhar do meu filho algo que me gelou. Ele realmente acreditava no que estava dizendo. Eduardo saiu de casa batendo a porta. Eu fiquei ali, sozinha, na minha sala, aos 71 anos, ouvindo ecoar na minha mente as palavras do filho que criei com tanto amor. Você é um fardo inútil. Chorei por horas. Chorei pela mãe que fui, pelos sacrifícios que fiz, pela vida que dediquei inteiramente a um filho que agora me desprezava. Mas, principalmente, chorei pela filha que perdi há 40 anos e nunca tive coragem de procurar. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, permiti-me pensar nela. Como seria minha filha hoje? Ela teria 45 anos. Estaria casada? Teria filhos? Será que alguma vez pensou na mãe que a perdeu no parto? E se Dona Eulália tivesse mentido sobre ela estar em boas mãos? E se minha filha tivesse sofrido, precisado de mim e eu nunca fui atrás? E se ela estivesse me procurando também? Durante semanas, essas perguntas martelavam na minha cabeça. Eduardo não deu mais notícias após nossa briga. Patrícia me ligou uma única vez para dizer que eu tinha magoado muito meu filho e que eles precisavam de um tempo antes de tentarmos uma reconciliação. Em fevereiro de 2025, tomei a decisão mais importante da minha vida adulta. Ia procurar minha filha.
Não importava o que descobrisse, não importava quanto tempo levasse, eu precisava saber a verdade. Comecei pesquisando sobre Dona Eulália. Descobri que ela havia morrido em 2015, aos 89 anos, mas tinha uma neta, Márcia, que ainda morava no mesmo bairro onde cresci. Márcia se lembrava muito bem da avó. Dona Carmen, minha avó falou muito sobre a senhora antes de morrer. Ela carregou um peso na consciência por décadas. Márcia, eu preciso saber sobre minha filha. Sua avó me confirmou que ela estava viva, mas nunca me disse para onde foi levada. Márcia ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente disse: minha avó deixou alguns papéis guardados. Ela me fez prometer que se alguém viesse perguntar sobre bebês dos anos 70 e 80, eu entregaria tudo para a polícia. Márcia me levou até um baú antigo no sótão da casa. Lá estavam dezenas de documentos, nomes, endereços. Era um esquema muito maior do que eu imaginava. Dona Eulália havia vendido mais de 200 bebês ao longo de 30 anos. Entre os papéis, encontrei o que procurava. Carmen Santos. Gêmeos nascidos em 1979. Menino ficou com a mãe. Menina entregue ao casal Alberto e Conceição Mendes, São Paulo. Minha filha estava em São Paulo! Depois de 40 anos eu tinha uma pista. Márcia me ajudou a entender melhor os documentos. Minha avó anotava tudo: nomes dos pais biológicos, nomes dos pais adotivos, datas, valores pagos. Ela dizia que fazia isso para se proteger, caso algum dia fosse descoberta. Descobri que o casal que adotou minha filha pagou o equivalente a R$50 mil em valores atuais. Eles eram donos de uma rede de farmácias em São Paulo e não conseguiam ter filhos. Com os nomes completos, consegui encontrar informações sobre Alberto e Conceição Mendes. Alberto havia morrido em 2010, mas Conceição ainda estava viva, morando em um condomínio de luxo na zona sul de São Paulo. Meu coração batia descompassado quando liguei para o número que encontrei na internet. Alô? Boa tarde, eu gostaria de falar com a senhora Conceição Mendes? Sou eu. Quem está falando? Senhora Conceição, meu nome é Carmen Santos. Eu acredito que a senhora adotou uma filha minha há 45 anos. Silêncio absoluto do outro lado da linha. Senhora Conceição? Como a senhora conseguiu meu telefone? A voz dela estava trêmula. Através dos documentos que a parteira deixou. Senhora Conceição, eu só quero saber se minha filha está bem, se foi feliz. Não vim para causar problemas. Outro silêncio longo. Minha filha, nossa filha, se chama Beatriz. Ela sempre soube que foi adotada. Sempre me perguntou sobre você. Meu mundo parou. Minha filha sabia que era adotada e sempre perguntou sobre mim. Ela está bem? Conceição começou a chorar. Carmen, eu preciso te contar algo. Beatriz está te procurando há 15 anos. Ela é médica, se especializou em ginecologia e obstetrícia porque queria entender melhor as circunstâncias do próprio nascimento. Ela nunca parou de procurar por você. Não consegui segurar as lágrimas. Minha filha estava me procurando. Senhora Conceição, eu posso falar com ela? Carmen, eu vou te dar o número dela agora mesmo, mas prepare seu coração. Ela tem muito amor guardado para a senhora. Com as mãos tremendo, anotei o número de Beatriz. Desliguei com Conceição e fiquei ali, parada, segurando o papel com o número da minha filha. Respirei fundo e disquei. Alô? Beatriz, minha filha, é a mamãe. O que se seguiu foi uma das mais emocionantes conversas da minha vida. Choramos ao telefone por mais de 1 hora. Beatriz me contou que sempre soube que tinha uma família biológica, que seus pais adotivos sempre foram honestos sobre a adoção. Mãe, eu sempre soube que você estava viva. Nunca parei de procurar. Contratei detetives particulares, publiquei anúncios em jornais, procurei em cartórios. Sempre acreditei que um dia nos encontraríamos. Descobri que Beatriz mora em Campinas, a apenas 2 horas de distância da minha cidade.
Ela é médica, se especializou em ginecologia e obstetrícia porque queria entender melhor as circunstâncias do próprio nascimento. Ela nunca parou de procurar por você. Não consegui segurar as lágrimas. Minha filha estava me procurando. Senhora Conceição, eu posso falar com ela. Carmen, eu vou te dar o número dela agora mesmo. Mas prepare seu coração. Ela tem muito amor guardado para a senhora. Com as mãos tremendo, anotei o número de Beatriz. Desliguei com Conceição e fiquei ali, parada, segurando o papel com o número da minha filha. Respirei fundo e disquei. Alô? Beatriz? Minha filha, é a mamãe. O que se seguiu foi uma das conversas mais emocionantes da minha vida. Choramos ao telefone por mais de 1 hora. Beatriz me contou que sempre soube que tinha uma família biológica, que seus pais adotivos sempre foram honestos sobre a adoção. Mãe, eu sempre soube que você estava viva. Nunca parei de procurar. Contratei detetives particulares, publiquei anúncios em jornais, procurei em cartórios. Sempre acreditei que um dia nos encontraríamos. Descobri que Beatriz mora em Campinas, a apenas 2 horas de distância da minha cidade. Ela é médica, se especializou em ginecologia e obstetrícia porque queria entender melhor as circunstâncias do próprio nascimento. Ela nunca parou de procurar por você. Não consegui segurar as lágrimas. Minha filha estava me procurando. Beatriz, minha filha, é a mamãe. O que se seguiu foi uma das conversas mais emocionantes da minha vida. Choramos ao telefone por mais de 1 hora. Beatriz me contou que sempre soube que tinha uma família biológica, que seus pais adotivos sempre foram honestos sobre a adoção. Mãe, eu sempre soube que você estava viva. Nunca parei de procurar. Contratei detetives particulares, publiquei anúncios em jornais, procurei em cartórios. Sempre acreditei que um dia nos encontraríamos. Descobri que Beatriz mora em Campinas, a apenas 2 horas de distância da minha cidade. Ela é médica, se especializou em ginecologia e obstetrícia porque queria entender melhor as circunstâncias do próprio nascimento. Ela nunca parou de procurar por você. Minha filha, nossa filha, se chama Beatriz. Ela sempre soube que foi adotada. Sempre me perguntou sobre você. Beatriz, minha filha, é a mamãe. O que se seguiu foi uma das conversas mais emocionantes da minha vida. Choramos ao telefone por mais de 1 hora. Beatriz me contou que sempre soube que tinha uma família biológica, que seus pais adotivos sempre foram honestos sobre a adoção. Mãe, eu sempre soube que você estava viva. Nunca parei de procurar. Contratei detetives particulares, publiquei anúncios em jornais, procurei em cartórios. Sempre acreditei que um dia nos encontraríamos. Beatriz me apresentou aos meus netos através de videochamada. Quando ela disse, crianças, venham conhecer a vovó Carmen, meu coração se encheu de uma alegria que não sentia há décadas. Vovó Carmen, a mamãe sempre falou da senhora, disse a Marina, de 12 anos. Ela disse que um dia íamos nos conhecer. O Rodrigo, de 15 anos, era mais tímido, mas me disse, vovó, a mamãe tem uma caixa cheia de cartas que ela escreveu para a senhora ao longo dos anos. Ela sempre soube que um dia a encontraria. Durante nossa primeira conversa, Beatriz me revelou algo que me emocionou profundamente. Mãe, eu sempre reservei um quarto na minha casa para a senhora. Há 10 anos, quando comprei minha casa atual, fiz questão de ter um quarto extra que chamava de Quarto da Vovó Carmen. Meus filhos cresceram sabendo que aquele quarto era para a avó que um dia conheceriam. Ela me mostrou fotos do quarto. Era lindo, decorado com carinho, com flores, uma cama confortável, um guarda-roupa espaçoso. Mãe, se a senhora quiser, pode vir morar comigo. Sempre foi esse o plano. Nos dias seguintes, Beatriz veio me visitar todos os dias. Conhecia minha rotina, descobria meus gostos, me apresentava aos poucos sua família. Seu marido, Ricardo, me recebeu como se fôssemos parentes há décadas. Dona Carmen, Beatriz sempre falou sobre a senhora. É uma honra finalmente conhecê-la. A senhora sempre foi parte da nossa família, mesmo à distância. 1 semana depois do nosso reencontro, Eduardo apareceu na minha casa sem avisar. Ficou chocado ao ver uma mulher desconhecida na minha sala, brincando com 2 crianças que ele nunca havia visto. Mãe, quem são essas pessoas?
Eduardo, esta é sua irmã, Beatriz. Estes são seus sobrinhos, Marina e Rodrigo. A expressão no rosto de Eduardo foi de total incredulidade. Como assim, minha irmã? Que história é essa? Contei para Eduardo toda a verdade. Sobre os gêmeos, sobre Dona Eulália, sobre o segredo que guardei por 40 anos. Beatriz complementava a história com as informações que havia descoberto em suas pesquisas. Eduardo ficou em silêncio por muito tempo. Percebi que estava processando não apenas a existência de uma irmã, mas principalmente o fato de que eu não era mais dependente apenas dele. Eduardo, disse Beatriz com gentileza, nossa mãe nos contou sobre vocês dois. Eu gostaria muito de conhecer melhor meu irmão, minha cunhada e meus outros sobrinhos. Mas Eduardo estava claramente desconfortável. Mãe, isso é muita coisa para processar. Preciso ir para casa conversar com a Patrícia. Após Eduardo sair, Beatriz me disse: Mãe, percebi a tensão. Se minha presença está causando problemas? Não, minha filha. Pela primeira vez em décadas, eu me sinto completa. Eduardo vai precisar aceitar que agora somos uma família maior. Nos dias seguintes, Eduardo não deu mais notícias. Patrícia me ligou uma vez com a voz irritada. Carmen, o Eduardo me contou sobre essa história de irmã que apareceu do nada. Isso está deixando ele muito perturbado. Será que essa mulher é mesmo sua filha ou está tentando se aproveitar da senhora? Carmen, eu tenho certeza absoluta. Temos os documentos, fizemos exame de DNA para confirmar. Beatriz é minha filha. Bem, só esperamos que ela não esteja atrás de herança ou coisa do tipo. Herança? Que herança? Eu tinha uma casa simples e uma aposentadoria de R$ 1.200, mas percebi que Patrícia estava preocupada com a possibilidade de Eduardo não ser mais meu único herdeiro. 2 semanas depois do Eduardo vir me visitar com Patrícia, a conversa foi diferente. Mãe, a gente aceita que você tenha encontrado sua filha, mas queremos deixar claro que isso não muda nossa relação familiar. Nossos filhos continuam sendo seus únicos netos legítimos. Eduardo, todos são meus netos legítimos. Os filhos da Beatriz são meus netos tanto quanto os seus. Patrícia se manifestou. Carmen, seus netos de verdade são o Miguel Júnior e a Sofia. Essas crianças que apareceram agora são estranhas. Beatriz, que estava presente, respondeu com educação. Patrícia, eu entendo que nossa situação seja inusitada, mas não viemos aqui para competir pelo amor de nossa mãe. Há amor suficiente para todos. Nossa mãe? Patrícia ficou visivelmente irritada. Ela criou o Eduardo por 45 anos. Você apareceu agora, não é a mesma coisa. Você tem razão, disse Beatriz calmamente. Nossa mãe criou o Eduardo com muito amor. Eu cresci em outra família. Mas isso não torna nosso reencontro menos especial ou menos verdadeiro. Eduardo ficou incomodado com a diplomacia da irmã. Percebi que ele esperava que Beatriz fosse mais agressiva, mais competitiva. A postura respeitosa dela o desarmava. Bem, de qualquer forma, disse Eduardo, queremos que fique claro que nossa mãe não pode sair distribuindo herança para gente que apareceu do nada. Eduardo! Exclamei, chocada. Que conversa é essa de herança? Mãe, somos uma família. Temos 2 crianças pequenas. Planejamos nosso futuro considerando que você é nossa única parente. Agora aparece essa mulher com 2 filhos adolescentes? Beatriz me olhou e disse: Mãe, posso conversar com a senhora particular? Fomos para minha cozinha, deixando Eduardo e Patrícia na sala. Mãe, eu percebo a tensão que a minha presença está causando. Quero que saiba, eu não preciso de nada material da senhora. Tenho minha profissão, minha casa, minha estabilidade financeira. Vim aqui apenas em busca do amor que sempre senti falta. Minha filha, você tem direito a tudo que é meu, tanto quanto Eduardo. Mãe, o que eu mais quero é tempo com a senhora. Quero recuperar 45 anos de conversas perdidas. Quero que conheça seus netos. Quero que venha passar temporadas em casa. Quero cuidar da senhora como sempre sonhei. Quando voltamos para a sala, Eduardo estava visivelmente agitado. Decidiram o que lá na cozinha? Eduardo, disse. Decidi que vou passar uma temporada na casa da Beatriz. Conhecer melhor meus netos. Como assim uma temporada? Você vai abandonar sua casa? Não vou abandonar nada. Mas pela primeira vez na vida,
Tenho uma filha que quer minha companhia porque me ama, não porque precisa de babá. Eduardo ficou vermelho de raiva. Então é assim? Depois de tudo que eu fiz por você, você vai me abandonar por uma estranha? Eduardo, tudo que você fez por mim. Você quer que eu liste tudo que eu fiz por você nos últimos 45 anos? Mãe, você está se deixando manipular por essa mulher. Eduardo, interrompeu Beatriz com firmeza. Com todo respeito, mas quem está tentando manipular nossa mãe aqui? Desde que cheguei, só ouço vocês falando sobre herança, sobre direitos, sobre posse. Eu só quero conhecer minha mãe. Patrícia se levantou indignada. Viu, Eduardo? Eu disse que essa mulher ia causar problemas na nossa família. Patrícia, disse, me levantando também. Vocês querem falar de família? Família é quem está presente por amor, não por conveniência. Em uma semana, Beatriz me deu mais carinho e atenção do que vocês me deram no último ano. Isso não é verdade, protestou Eduardo. Não é? Quando foi a última vez que vocês me visitaram sem precisar de favor? Quando foi a última vez que me ligaram só para saber como eu estava? Eduardo ficou em silêncio porque sabia que eu estava certa. Mãe, se você sair de casa para morar com ela, não esperamos que volte correndo quando der problema, disse Patrícia. Que tipo de problema você imagina que vai dar, Patrícia? Essa mulher não te conhece de verdade. Quando descobrir seus defeitos, suas manias de velhinha, não vai querer mais você por perto. Beatriz se aproximou de mim e segurou minha mão. Mãe, eu esperei 45 anos para conhecer seus defeitos e suas manias. Cada pequena coisa sobre a senhora é um presente para mim. Naquele momento, a diferença entre os dois filhos ficou cristalina. Eduardo me via como um fardo que precisava suportar. Beatriz me via como um tesouro que finalmente encontrara. Eduardo e Patrícia foram embora furiosos. Na porta, Eduardo me disse: Mãe, você vai se arrepender. Quando essa mulher se cansar de você, não venha chorar para nós. Uma semana depois, mudei temporariamente para a casa da Beatriz. O quarto da vovó Carmen era ainda mais acolhedor do que nas fotos. Cada detalhe havia sido pensado para o meu conforto. Marina e Rodrigo me receberam como se fossem meus netos de sempre. Vovó Carmen, finalmente! A mamãe sempre disse que um dia você viria morar com a gente. Ricardo me tratava com um carinho genuíno. Dona Carmen, a senhora trouxe uma felicidade para esta casa que eu nunca vi. Beatriz está radiante. Nos primeiros dias em Campinas, Beatriz me levou para conhecer sua clínica médica. Mãe, quero apresentar a senhora para todos os meus colegas. Sempre falei sobre você. Na clínica, fui recebida como uma celebridade. Então a senhora é a famosa mãe da doutora Beatriz. Ela sempre fala da senhora com tanto amor. Como assim sempre fala? Vocês te conheceram há pouco tempo. Uma das enfermeiras riu e falou. Dona Carmen, a doutora Beatriz fala da senhora há anos. Sempre dizia, minha mãe biológica deve ser assim, deve gostar disso. Ela tinha uma imagem tão clara da senhora na cabeça. Descobri que Beatriz havia construído toda a sua personalidade profissional e pessoal, imaginando como seria nossa relação. Ela se especializou em ginecologia porque queria entender partos complicados como o nosso. Ela sempre quis ter uma família grande, porque imaginava que eu gostaria de uma casa cheia. Mãe, confessou uma noite, durante todos os anos, quando tomava decisões importantes, eu pensava, o que minha mãe acharia disso? Construí minha vida esperando pelo dia em que pudesse dividir tudo com a senhora. Enquanto isso, Eduardo não dava notícias. 2 semanas depois que me mudei para Campinas, Patrícia me ligou. Carmen, as crianças estão perguntando pela vovó. Você não acha que está exagerando nessa birra? Patrícia, não é birra. Pela primeira vez na minha vida, estou sendo tratada como uma mãe e avó de verdade, não como uma empregada. Você está sendo dramática. Eduardo te ama, só não demonstra do jeito que você quer. Patrícia, Eduardo me chamou de fardo inútil. Disse que eu deveria ter morrido junto com meu marido. Isso é amor? Silêncio do outro lado da linha. Carmen, ele disse isso porque estava nervoso. Você sabe como ele fica quando está estressado. Estressado? Patrícia, estresse não justifica a crueldade. Vocês dois me tratam como um objeto que podem usar quando precisam e descartar quando incomodam. Isso não é verdade. Não é? Então me explique.
Por que durante 4 anos vocês só entraram em contato comigo quando precisavam de babá? Por que nunca me convidaram para um almoço de domingo só para conversar? Patrícia ficou sem resposta. E agora? Continuei. Vocês só estão preocupados porque descobriram que não sou mais dependente emocionalmente de vocês. Têm medo de que eu divida minha herança com minha filha. Carmen, você está distorcendo tudo. Estou? Então façam o seguinte. Venham me visitar aqui em Campinas. Conheçam minha filha direito. Conheçam seus outros netos. Se vocês realmente querem ser uma família, vamos ser uma família completa. Carmen, isso é ridículo. Não vamos viajar para Campinas para conhecer estranhos. Então pronto, Patrícia. Estranhos somos nós para vocês também. 1 mês depois, Eduardo finalmente me ligou. Mãe, você não acha que já deu o recado? Quando vai voltar para casa? Eduardo, esta é minha casa agora. Pela primeira vez na vida, me sinto em casa de verdade. Mãe, eu reconheço que talvez tenha sido duro demais com você naquele dia, mas você também exagerou na reação. Eduardo, você me chamou de fardo inútil. Disse que eu deveria ter morrido. Como você esperava que eu reagisse? Mãe, eu estava nervoso. Você sabe que não falei sério. Eduardo, o problema não é ter falado sério ou não. O problema é que essas palavras saíram da sua boca. Significa que, no fundo, é assim que você me vê. Isso não é verdade. Eduardo, sabe qual é a diferença entre você e sua irmã? Em 1 mês morando aqui, Beatrícia nunca me fez sentir que eu era um peso. Pelo contrário, ela me faz sentir que sou um presente na vida dela. Mãe, essa mulher mal te conhece. É fácil ser carinhosa no começo. Eduardo, você me conhece há 45 anos e nunca foi carinhoso. Silêncio longo. Eduardo, você quer saber a verdade? Estou feliz pela primeira vez em décadas. Tenho netos que gostam da minha companhia, um genro que me respeita, uma filha que me valoriza. Por que eu abrirei a mão disso? Porque eu sou seu filho de verdade. Eduardo, Beatrícia também é minha filha de verdade. E ela me trata como uma mãe de verdade. Mãe, se você não voltar para casa, vou vender sua casa. Como assim vender minha casa? Você está abandonando a casa há mais de 1 mês. Não faz sentido manter uma casa vazia. Eduardo, aquela casa é minha. Você não tem direito de vender nada. Mãe, você está com 71 anos, morando longe. Como vai cuidar de uma casa vazia? É melhor vender e investir o dinheiro. Investir em quê? Na educação dos meus filhos, por exemplo. Ali estava a verdade. Eduardo queria vender minha casa para ficar com o dinheiro. Eduardo, eu não vou vender minha casa. E se você tentar fazer qualquer coisa ilegal, vai ter que se explicar para um advogado. Advogado? Mãe, você está ameaçando o seu próprio filho. Estou me defendendo de alguém que quer se apropriar do meu patrimônio. Mãe, você mudou. Essa mulher está colocando você contra mim. Eduardo, Beatrícia nunca falou mal de você. Pelo contrário, sempre disse que queria conhecer melhor seu irmão. Quem está criando divisão aqui é você. Eduardo desligou o telefone irritado. Contei para Beatrícia sobre a conversa. Ela ficou preocupada. Mãe, você acha que ele realmente pode tentar vender sua casa? Não sei, minha filha, mas para garantir, vou procurar um advogado. Ricardo me indicou um advogado especializado em direito de família. Dr. Augusto me tranquilizou. Dona Carmen, enquanto a senhora estiver viva e lúcida, ninguém pode vender seus bens. Vamos fazer uma procuração revogando qualquer poder que seu filho possa ter sobre seus documentos. Descobri que anos atrás, Eduardo havia me convencido a assinar um documento dando a ele poder para ajudar com questões burocráticas. Na época, achei que era uma boa ideia. Agora percebia que ele poderia usar esse documento para me prejudicar. Doutor Augusto, eu quero revogar essa procuração imediatamente. Perfeitamente possível, dona Carmen. Vamos também registrar em cartório uma declaração de que a senhora está em pleno gozo das suas faculdades mentais e toma as suas decisões de forma independente. 1 semana depois, Eduardo recebeu a notificação de que sua procuração havia sido revogada. Ele me ligou furioso. Mãe, que história é essa de revogar a minha procuração? Eduardo, não preciso mais de sua ajuda para questões burocráticas. Tenho minha filha e meu genro que podem me ajudar quando necessário. Mãe, você está sendo manipulada. Essa mulher está interessada no seu dinheiro. Eduardo, que dinheiro? Minha aposentadoria de R$ 1.200 e minha casa?
Você realmente acha que um médico e um cardiologista precisam do meu dinheiro? Mãe, você não conhece essas pessoas direito. Eduardo, eu não conheço você direito. 45 anos morando com você e nunca imaginei que pudesse ser tão cruel e interesseiro. Mãe, tudo bem. Se é assim que você quer, problema seu. Mas não espere que eu aceite essa situação calado. O que você quer dizer com isso? Significa que se você escolheu esta família em detrimento da sua família verdadeira, vai ter que arcar com as consequências. Que consequências, Eduardo? Você nunca mais vai ver seus netos verdadeiros. O Miguel Júnior e a Sofia não vão nem lembrar que tem avó. Aquilo foi um golpe baixo. Eduardo sabia que eu amava meus netos profundamente. Eduardo, você está usando as crianças como moeda de troca. Isso é chantagem emocional. Não é chantagem, é consequência. Você abandonou sua família. Sua família também pode abandonar você. Eduardo, eu não abandonei ninguém. Encontrei minha filha perdida e escolhi ter uma relação saudável com ela. Isso não significa que não amo meus outros netos. Escolha, mãe. Ou sua família de verdade, ou esses estranhos. Eduardo, por que tem que ser uma escolha? Por que não podemos ser uma família grande? Porque eu não vou dividir minha mãe com estranhos. Eduardo, você nunca quis ter uma mãe de verdade. Você queria uma empregada disponível 24 horas. Eduardo desligou o telefone. Nos dias seguintes, bloqueou o meu número. Quando tentei ligar de outros telefones, Patrícia atendia e dizia: Carmen, Eduardo foi claro. Ou você volta para casa e esquece essa história de irmã, ou não tem mais contato com nossa família. Foi um período muito doloroso. Por mais que eu estivesse feliz com Beatriz, sofria pensando nos meus netos Miguel Júnior e Sofia. Eles não tinham culpa dos pais serem tão mesquinhos. Beatriz percebia a minha tristeza. Mãe, se a senhora quiser tentar uma reconciliação com Eduardo, eu entendo. Posso me afastar temporariamente? Não, minha filha, não é você o problema. O problema é que Eduardo não aceita dividir, não aceita que eu seja feliz, não aceita perder o controle sobre minha vida. Mãe, o que a senhora gostaria que acontecesse? Qual seria a situação ideal? Eu gostaria que todos nós fôssemos uma família. Que Eduardo conhecesse você direito, que as crianças fossem primas, que pudéssemos fazer almoços de domingo todos juntos. E se eu fosse conversar com ele? Às vezes, quando uma terceira pessoa se envolve, as coisas ficam mais claras. Não sei, minha filha. Eduardo está muito revoltado. Mãe, deixe eu tentar. Vou até a cidade onde ele mora, vou conversar com ele de médica para contador, de irmã para irmão. 3 dias depois, Beatriz viajou para minha cidade natal. Passou na casa de Eduardo sem avisar. Patrícia abriu a porta e ficou visivelmente desconfortável. O que você quer aqui? Patrícia, gostaria de conversar com o Eduardo sobre nossa mãe. Sou médica, ele é contador, somos pessoas adultas, educadas. Tenho certeza de que podemos encontrar uma solução para esta situação. Eduardo veio até a porta. O que você quer? Eduardo, posso entrar para conversarmos com mais privacidade? Relutantemente, Eduardo deixou Beatriz entrar. Beatriz me contou depois que a conversa durou 2 horas. Ela tentou explicar que não tinha interesse no patrimônio, que só queria uma relação familiar saudável, que havia espaço para todos no coração da nossa mãe. Eduardo ouviu tudo em silêncio. No final, disse: Beatriz, o problema não é você ser uma pessoa boa ou ruim. O problema é que nossa mãe sempre foi minha responsabilidade. Por 45 anos, eu cuidei dela, suportei as chateações dela, abri mão de coisas por causa dela. Agora você aparece e leva todo o crédito por ser a filha carinhosa. Eduardo, ninguém está tirando seu crédito. Nossa mãe fala de você com muito carinho, reconhece todos os sacrifícios que você fez, mas ela escolheu vocês em vez de mim. Eduardo, ela não escolheu ninguém em detrimento de outros. Ela só escolheu ser feliz. Aqui ela se sentia como empregada. Lá em casa, ela se sente como rainha. Como assim, empregada? Beatriz respirou fundo e decidiu ser direta. Eduardo,
Você e Patrícia só ligavam para nossa mãe quando precisavam de babá. Vocês nunca a visitavam só para fazer companhia. No Natal e Ano Novo, ela ficou sozinha enquanto vocês comemoravam com outras famílias. Vocês falaram em colocá-la em casa de repouso aos 71 anos, sendo que ela está perfeitamente lúcida e independente. Eduardo ficou em silêncio. Eduardo, nossa mãe contou sobre as palavras cruéis que você disse no último encontro de vocês. Ela chorou muito ao me contar. Eu estava nervoso. Eduardo, estresse não justifica a crueldade. Nossa mãe dedicou a vida inteira a você. Merecia ser tratada com carinho, especialmente na velhice. E agora ela prefere vocês. Eduardo, ela não prefere ninguém. Ela só quer ser amada de verdade. Se vocês demonstrassem amor genuíno, não haveria competição. Eduardo olhou para Patrícia, depois para Beatriz. O que vocês querem de mim? Queremos ser uma família. Queremos que você conheça meus filhos, que eles conheçam os primos. Queremos que nossa mãe possa amar todos os netos sem ter que escolher. Queremos fazer churrascos de domingo, comemorações em família. Patrícia se manifestou. Isso é muito confuso para as crianças. Elas vão ficar perdidas com tantos parentes novos. Patrícia, crianças se adaptam fácil a amor. Elas vão ficar felizes em ter mais família, não confusas. A conversa terminou sem uma resolução definitiva, mas Eduardo prometeu pensar no assunto. Uma semana depois, Eduardo me ligou. Mãe, a Patrícia e eu conversamos. Decidimos que podemos tentar uma aproximação. Meu coração disparou de alegria. Mas, continuou Eduardo, tem condições. Que condições? Primeira, você volta para a sua casa. Segunda, essa sua filha e a família dela param de interferir na nossa relação. Terceira, fica estabelecido que seus verdadeiros netos são nossos filhos. Senti minha alegria se transformar em decepção. Eduardo, essas não são condições para uma aproximação. Isso é controle. Mãe, ou aceita nossas condições ou fica como está. Eduardo, eu não posso abandonar minha filha que procurei por 45 anos para satisfazer seu ciúme. Então é isso, mãe. Você fez sua escolha. Eduardo, a única escolha que fiz foi ser feliz. Se isso incomoda você, o problema é seu, não meu. Eduardo desligou irritado. Nos meses seguintes, desenvolvi uma rotina maravilhosa em Campinas. Todas as manhãs tomava café com Beatriz antes dela ir para a clínica. Ela sempre separava pelo menos 30 minutos para conversarmos sobre qualquer coisa, planos do dia, memórias da infância, sonhos para o futuro. Ricardo saía para o hospital um pouco mais tarde e sempre se despedia de mim com um beijo na testa. Até mais tarde, vovô Carmen, cuide bem da nossa casa. Marina e Rodrigo me incluíam em tudo. Vovó, você vai assistir meu jogo de vôlei hoje? Vovó, pode me ajudar com essa receita de bolo? Vovó, quer ver o filme comigo? Pela primeira vez na vida, eu me sentia verdadeiramente importante para uma família. Não como alguém que prestava serviços, mas como alguém querida pela própria existência. Em junho de 2025, completou um mês que Eduardo havia cortado o contato comigo completamente. Decidi fazer uma última tentativa. Pedi para a Beatriz me levar até minha antiga cidade para buscar algumas roupas e objetos pessoais. Quando cheguei na minha casa, encontrei Eduardo lá dentro, mexendo nos meus armários. Eduardo, o que você está fazendo na minha casa? Ele se assustou ao me ver. Mãe, eu estava organizando suas coisas. Organizando como? Olhei ao redor e percebi que várias coisas tinham sumido. Minhas joias, alguns móveis antigos, quadros de família. Eduardo, onde estão minhas coisas? Mãe, você abandonou essa casa há 3 meses. Essas coisas estavam aqui largadas, juntando poeira. Eduardo, você roubou minhas coisas? Não roubei. Guardei na minha casa para preservar. Eduardo, você não tem direito de tirar nada da minha casa.
Mãe, seja razoável. Você não volta mais aqui, essas coisas podem ser furtadas. Beatriz, que havia ficado no carro, entrou ao ouvir nossa discussão. O que está acontecendo aqui? Minha filha, Eduardo pegou várias coisas da minha casa sem minha autorização. Beatriz olhou para Eduardo com firmeza. Eduardo, isso é crime. Chama-se furto qualificado. Quem é você para me acusar de crime? Sou médica, cidadã e filha desta senhora, e sei que retirar bens de uma residência sem autorização do proprietário é crime independente de parentesco. Ela é minha mãe, e você é filho dela, não dono dela. Essas coisas pertencem a ela, não a você. Eduardo ficou vermelho de raiva. Vocês duas estão se juntando contra mim. Eduardo, disse com firmeza, você tem duas opções. Ou devolve tudo o que tirou daqui hoje mesmo, ou eu vou à delegacia fazer boletim de ocorrência. Mãe, você faria isso comigo? Eduardo, você faria isso comigo? Roubar meus bens enquanto eu estou viva? Não é roubo, é preservação. Eduardo, se você quisesse preservar minhas coisas, teria me perguntado antes. Você simplesmente se apropriou do que não é seu. Tudo bem, disse Eduardo derrotado. Vou buscar suas coisas na minha casa. 2 horas depois, Eduardo voltou com Patrícia e um caminhão pequeno. Eles devolveram tudo o que haviam levado, mas era evidente que estavam furiosos. Pronto, mãe, suas coisas estão aí e espero que seja feliz com sua nova família. Eduardo, por que tem que ser assim? Por que não podemos resolver nossas diferenças de forma civilizada? Porque você escolheu eles, mãe. Agora arca com as consequências. Eduardo, a única coisa que escolhi foi ser respeitada. Se isso incomoda você, talvez você precise repensar seus valores. Eduardo e Patrícia foram embora sem se despedir. Beatriz me ajudou a organizar a casa. Mãe, o que a senhora quer fazer? Quer vender esta casa e vir morar definitivamente conosco? Ou quer manter ela e dividir seu tempo entre aqui e lá? Pensei por alguns dias. Aquela casa tinha 45 anos de memórias, nem todas boas, mas era minha história. Minha filha, quero manter esta casa, mas quero morar principalmente com vocês. Posso vir aqui uma vez por mês para cuidar das coisas, matar a saudade. Perfeito, mãe. Vamos contratar alguém para dar uma olhada na casa quando a senhora não estiver aqui. Em julho de 2025, tomei uma decisão importante. Resolvi formalizar minha situação. Fui ao cartório e fiz meu testamento, deixando claro que todos os meus bens seriam divididos igualmente entre meus 2 filhos, independente da nossa relação atual. Dr. Augusto, quero que fique registrado que, apesar das diferenças que tenho com meu filho Eduardo, ele continua sendo meu filho e tem direito à metade dos meus bens. Dona Carmen, isso é muito sábio da senhora. Demonstra que seus sentimentos maternais estão acima de qualquer mágoa. Mandei uma cópia do testamento para Eduardo, através de um cartório. Junto, escrevi uma carta. Eduardo, independente de como nossa relação está agora, você é meu filho e sempre será. Quando eu morrer, você terá direito à metade de tudo que possuo. Espero que isso esclareça que nunca foi questão de dinheiro, mas sim de respeito e amor. Sua irmã Beatriz não está interessada em me tirar nada de você. Ela tem tudo o que precisa e só quer meu carinho. O mesmo carinho que sempre esteve disponível para você se soubesse como aceitar. Te amo, mesmo à distância. Mãe. Eduardo nunca respondeu à carta, mas soube através de vizinhas que ele recebeu o documento. Em agosto de 2025, aconteceu algo que mudou tudo. Marina, minha neta de 12 anos, estava participando de um campeonato de vôlei na escola. No último jogo, ela torceu o tornozelo e teve que ser levada ao hospital. Beatriz estava em cirurgia e não podia sair. Ricardo estava em um congresso médico em outra cidade. Eu era a única pessoa disponível para acompanhar Marina ao hospital. Vovó Carmen, você pode ficar comigo? Estou com medo, disse Marina, segurando minha mão no hospital. Claro, minha neta. Vovó fica aqui com você o tempo que for preciso. Passamos 4 horas no hospital, esperando raio-x, consulta com o ortopedista, fazendo imobilização. Marina estava com dor, assustada, mas minha presença a acalmava. Vovó, obrigada por cuidar de mim. A senhora é a melhor avó do mundo.
Naquele momento, olhando para minha neta de 12 anos me chamando de melhor avó do mundo, pensei nos meus outros netos que provavelmente nem se lembravam mais de mim. Miguel Júnior tinha 5 anos, Sofia tinha 1 ano. Eles estavam crescendo sem a vovó Carmen. Quando chegamos em casa, contei para Beatriz sobre minha tristeza em relação aos outros netos. Mãe, a senhora já tentou de tudo. Eduardo que escolheu usar as crianças como arma contra a senhora. Eu sei, minha filha, mas elas não têm culpa. Mãe, posso dar uma sugestão? Que tal escrever cartas para seus netos, guardando para quando eles crescerem? Um dia, quando tiverem idade para entender, vão saber que a vovó nunca esqueceu deles. A ideia de Beatriz me emocionou. Comecei a escrever cartas para Miguel Júnior e Sofia, contando sobre o meu dia a dia, sobre quanto sentia falta deles, sobre as aventuras que eu gostaria de viver com eles. Meu querido neto Miguel Júnior, hoje vovó viu um parquinho lindo e pensou em você. Lembrei de quando brincávamos de esconde-esconde na casa da vovó. Você sempre se escondia atrás da cortina da sala e vovó fingia que não te encontrar para você dar risada. Guardo essas lembranças no meu coração todos os dias. Escrevi cartas também para Eduardo, mas nunca enviei. Apenas guardei como uma forma de colocar para fora meus sentimentos. Em setembro de 2025, 6 meses depois do nosso reencontro, Beatriz organizou uma festa de meio ano de família reunida. Convidou parentes distantes, amigos, colegas de trabalho. Quero comemorar os 6 meses mais felizes da minha vida, disse ela no discurso da festa. Finalmente tenho a minha mãe comigo. A festa foi linda, cerca de 50 pessoas comemorando nossa história. Vários médicos da clínica de Beatriz, amigos da família, vizinhos, todos me tratavam como a rainha da festa. Dona Carmen, a doutora Beatriz falava tanto da senhora que alegria finalmente conhecê-la. Durante a festa, recebi uma ligação. Era um número que não conhecia. Alô? Vovó Carmen, meu coração parou. Era a voz do Miguel Júnior, meu netinho de 5 anos. Miguel Júnior, meu netinho querido. Vovó, eu peguei o telefone da mamãe escondido. Sinto falta da vovó. Por que a vovó não vem mais me ver? Comecei a chorar no meio da festa. Beatriz percebeu e veio me amparar. Netinho, vovó também sente muita falta de você. Vovó te ama muito. Vovó, o papai disse que a vovó não gosta mais da gente. É verdade? Não, meu amor. Vovó ama muito você e a Sofia. Nunca pare de acreditar nisso. Vovó, você pode vir me buscar amanhã? Quero brincar com a vovó. Antes que eu pudesse responder, ouvi a voz de Patrícia ao fundo. Miguel, o que você está fazendo com meu celular? A ligação caiu. Chorei muito naquela noite. Saber que meu neto de 5 anos estava sofrendo com minha ausência, que Eduardo havia contado para ele que eu não gostava mais deles, me partiu o coração. Beatriz me consolou. Mãe, isso só prova que Eduardo sabe que está errado. Se ele tivesse razão, não precisaria mentir para uma criança de 5 anos. No dia seguinte, decidi tomar uma atitude drástica. Pedi para Beatriz me acompanhar até a creche do Miguel Júnior na hora da saída. Chegamos lá às 17h30. Miguel Júnior saiu correndo quando me viu. Vovó Carmen, a vovó veio me buscar. Ele se jogou nos meus braços como se não nos víssemos há anos. Na verdade, haviam sido quase 6 meses. Netinho da vovó, como você cresceu? Vovó, esta é minha nova professora, tia Ana. Tia Ana, esta é minha vovó Carmen que eu falei. A professora sorriu. Oi, dona Carmen. Miguel fala muito da senhora. Sempre diz que tem saudade da vovó Carmen. Naquele momento, Patrícia chegou para buscar Miguel Júnior. Quando nos viu, ficou furiosa. O que vocês estão fazendo aqui? Patrícia, vim ver meu neto. Ele me ligou ontem. Disse que sentia falta. Miguel não deveria ter pego meu telefone e você não deveria estar aqui. Mamãe, por que a vovó Carmen não pode me ver? Perguntou Miguel Júnior confuso. Patrícia ficou sem resposta na frente da criança. Miguel, vem cá, vamos para casa. Mas mamãe, eu quero ficar com a vovó Carmen um pouquinho. Miguel,
Agora! O tom agressivo de Patrícia assustou o menino. Beatriz interveio. Patrícia, não precisa gritar com a criança. Ele só quer ver a avó. Vocês duas não têm nada que estar aqui. Isso é perseguição. Perseguição? Vim ver meu neto na escola dele. Isso é crime? Patrícia pegou Miguel Júnior no colo, mesmo com ele protestando. Mamãe, eu quero ficar com a vovó Carmen. Miguel, a vovó Carmen não pode te ver agora. Por que não? Porque ela mora muito longe. Mas ela está aqui, mamãe. Patrícia saiu apressada com Miguel Júnior chorando. Vovó Carmen! Vovó Carmen! Fiquei arrasada vendo meu neto chorar por minha causa. Beatriz me abraçou. Mãe, isso não é culpa da senhora. Patrícia que está usando uma criança inocente para machucá-la. Naquela noite, Eduardo me ligou furioso. Mãe, que história é essa de ir atrás do meu filho na escola? Eduardo, meu neto me ligou dizendo que sentia falta. Fui vê-lo. Que mal há nisso? Mãe, você está confundindo a cabeça da criança. Eduardo, quem está confundindo é você. Por que disse para ele que eu não gosto mais de vocês? Uma criança de 5 anos não merece esse tipo de mentira. Eu não menti. Você realmente abandonou sua família. Eduardo, encontrar minha filha perdida não significa abandonar você. Significa sim, mãe. Você escolheu. Eduardo, pelo amor de Deus! Você tem 45 anos. Pare de agir como uma criança ciumenta. Mãe, vou ser claro com você. Se você aparecer perto dos meus filhos de novo, vou pedir medida protetiva contra você. Medida protetiva? Eduardo, eu sou avó das crianças. Que juiz daria medida protetiva de avó contra netos? Um juiz que souber que você abandonou seus netos para morar com estranhos. Eduardo, você perdeu completamente a noção da realidade. Mãe, a única coisa que perdi foi uma mãe. Agora você é problema de outros. Eduardo desligou. Nos dias seguintes, fiquei muito deprimida. A ideia de nunca mais ver Miguel Júnior e Sofia me consumia. Beatriz sugeriu. Mãe, que tal procurarmos um psicólogo especialista em alienação parental? Eduardo está claramente manipulando as crianças contra a senhora. Dr. Roberto, o psicólogo que consultamos, foi claro. Dona Carmen, o que seu filho está fazendo tem nome: alienação parental. Ele está usando as crianças como arma para chantageá-la emocionalmente. Dr. Roberto, mas existe alguma coisa que eu possa fazer? Legalmente, sim. A senhora pode pedir na justiça regulamentação de visitas. Avós têm direito de conviver com netos, especialmente quando já havia uma relação estabelecida. Mas eu não quero brigar na justiça com meu próprio filho. Dona Carmen, às vezes a justiça é a única forma de proteger os direitos das crianças. Seus netos têm direito de conviver com a avó, independente das brigas entre os adultos. Pensei muito sobre essa possibilidade, mas decidi não processar Eduardo. Não queria que nossa situação virasse uma guerra judicial. Em outubro de 2025, aconteceu algo inesperado. Recebi uma ligação de uma mulher que se apresentou como Márcia, a prima da Patrícia. Dona Carmen, sou prima da Patrícia. Posso conversar com a senhora? Claro, Márcia. O que aconteceu? Dona Carmen, eu vi a situação das crianças e não posso ficar calada. Miguel Júnior chora toda noite pedindo pela vovó Carmen. Ele diz que a senhora sumiu e não gosta mais dele. Meu coração se partiu novamente. Márcia, eu amo meus netos mais que tu. Nunca os abandonei. Eu sei, Dona Carmen. Patrícia me contou a versão dela da história, mas depois pesquisei e descobri sobre sua filha, que foi encontrada. É uma história linda. Obrigada por entender, Márcia. Dona Carmen, posso dar uma sugestão? No próximo sábado é aniversário de 6 anos do Miguel Júnior. Eles vão fazer festa na pracinha do bairro, das 15 às 18 horas. Se a senhora aparecer casualmente por lá. Era uma oportunidade arriscada, mas eu precisava ver meu neto no aniversário dele.
No sábado, pedi para Beatriz me acompanhar até a pracinha. Chegamos lá às 16 horas. Vi de longe a festinha do Miguel Júnior, cerca de 20 crianças, alguns pais, Eduardo e Patrícia. Miguel Júnior estava brincando no escorregador quando me viu. Seu rosto se iluminou. "Vovó Carmen!" Ele gritou e saiu correndo na minha direção. Todas as crianças pararam de brincar. Os adultos olharam na nossa direção. Eduardo ficou vermelho de raiva. Miguel Júnior se jogou nos meus braços. "Vovó, você veio no meu aniversário. Eu sabia que a vovó não tinha esquecido de mim." "Nunca, meu netinho. Vovó nunca vai esquecer de você." "Vovó, esta é minha irmãzinha Sofia. Sofia, esta é a vovó Carmen." Sofia tinha 1 ano e 8 meses. Não se lembrava de mim, mas sorriu quando Miguel Júnior disse "vovó." Eduardo se aproximou furioso. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" "Eduardo, é aniversário do meu neto. Vim dar parabéns." As outras mães na festa estavam claramente curiosas. Algumas cochichavam entre si. "Papai, por que você está bravo? É minha vovó", disse Miguel Júnior, confuso. Eduardo não sabia o que responder na frente das outras famílias. Não podia explicar que estava proibindo o filho de ver a própria avó. Aproveitei a situação. "Miguel Júnior, vovó trouxe um presente para você." Era uma bicicleta pequena, perfeita para uma criança de 6 anos. "Uau! Uma bicicleta! Mamãe, papai, a vovó Carmen me deu uma bicicleta!" Todas as crianças da festa se aglomeraram para ver a bicicleta. Miguel Júnior estava radiante. "Vovó, você é a melhor vovó do mundo!" Patrícia se aproximou. "Carmen, você está fazendo um show para constranger a gente." Patrícia trouxe um presente de aniversário para o meu neto. "Isso é normal, mas você sabe que não era para estar aqui." Uma das mães da festa se aproximou. "Desculpa se intrometer, mas essa é sua sogra, Patrícia?" É complicado." "Que complicado? Ela parece uma avó maravilhosa. Viu como o Miguel ficou feliz?" Patrícia ficou sem resposta. Passei 2 horas na festa, brincando com Miguel Júnior, conversando com outras mães, sendo apresentada como a vovó Carmen. Eduardo e Patrícia não podiam fazer escândalo na frente das outras famílias. Quando chegou a hora do parabéns, Miguel Júnior me puxou. "Vovó Carmen, fique aqui do meu lado para cantar parabéns." Na foto do parabéns, estou ali, do lado do meu neto, sorrindo. Eduardo aparece no fundo com cara fechada. Quando a festa acabou e as outras famílias foram embora, Eduardo explodiu. "Mãe, isso foi o cúmulo! Você me humilhou na frente dos outros pais." "Eduardo, a única coisa que fiz foi comemorar o aniversário do meu neto. Você sabe que não deveria estar aqui." Miguel Júnior, que estava ouvindo, começou a chorar. "Por que vocês estão brigando? Eu só quero minha vovó Carmen." Eduardo olhou para o filho chorando, depois para mim, depois para as outras famílias que ainda estavam saindo da pracinha e, obviamente, ouvindo nossa discussão. "Mãe, a gente conversa depois." Saí da festa com o coração mais leve. Tinha conseguido estar presente no aniversário do meu neto e ele estava feliz. Beatriz, que havia ficado observando à distância, me disse: "Mãe, a senhora viu como as outras mães reagiram? Elas acharam muito estranho Eduardo tentar impedir que a senhora ficasse na festa." "Notei, minha filha. Acho que Eduardo percebeu que as pessoas não entendiam a atitude dele." 2 dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era Eduardo, mas com um tom diferente. "Mãe, a gente precisa conversar." "Claro, Eduardo." "Mãe, depois da festa, várias mães me perguntaram por que você não participa mais da vida das crianças. Uma delas até perguntou se você tinha Alzheimer ou algum problema de saúde." "E o que você respondeu?" "Respondi que era complicado, mas percebi que as pessoas estavam achando estranho." "Eduardo, as pessoas acham estranho porque é estranho. Não existe justificativa para impedir uma avó saudável de ver os netos." "Mãe, olha, talvez a gente possa encontrar um meio termo." Meu coração disparou.
Seria possível uma reconciliação? Que tipo de meio-termo, Eduardo? Você poderia ver as crianças uma vez por mês, aqui em casa, por algumas horas. Uma vez por mês? Algumas horas? Depois de anos sendo babá diária. Eduardo, você não entendeu ainda. Eu não estou pedindo favor para ver meus netos. Estou exercendo o meu direito de avó. Mãe, mas você tem que entender nossa posição também. Que posição, Eduardo? Vocês estão usando crianças inocentes para me chantagear emocionalmente. Não é chantagem, é proteção. Proteção de quê? De uma avó que ama os netos? Eduardo ficou em silêncio. Eduardo, vou fazer uma contraproposta. Que tal conhecerem sua irmã e seus sobrinhos? Que tal tentarmos ser uma família de verdade? Mãe, isso está fora de cogitação. Por quê, Eduardo? Porque não quero estranhos na vida dos meus filhos. Eduardo, eles não são estranhos. São sua família biológica. Para mim, são estranhos. Eduardo, você tem 45 anos e está com ciúme de uma irmã que não vê há 45 anos. Isso não é normal. Mãe, eu não tenho ciúme. Eu tenho bom senso. Eduardo, bom senso seria abraçar sua irmã, conhecer seus sobrinhos e construirmos uma família grande e feliz. Isso não vai acontecer, mãe. Então nossa conversa não tem propósito, Eduardo. Você não quer solução. Você quer controle. Desliguei o telefone. Em novembro de 2025, tomei uma decisão que mudaria tudo definitivamente. Decidi organizar um processo legal não para pedir visitas aos netos, mas para denunciar o esquema de venda de bebês que havia descoberto. Dr. Augusto, quero dar entrada em uma representação ao Ministério Público sobre o esquema de venda de bebês que descobri. Dona Carmen, a senhora tem provas suficientes? Tenho todos os documentos que a neta da parteira me entregou. São mais de 200 casos ao longo de 30 anos. E isso é muito sério, Dona Carmen. Mesmo com tantos anos, ainda há tempo de investigar e responsabilizar quem estava envolvido. A denúncia que fizemos repercutiu muito. O jornal local publicou a matéria. Esquema de venda de bebês é descoberto após 45 anos. Mãe encontra a filha que pensava ter morrido no parto. A reportagem contava a nossa história completa. Como eu havia perdido uma filha em um parto complicado, como descobri anos depois que ela estava viva, como nos reencontramos depois de 45 anos. A matéria repercutiu em toda a região. Várias pessoas que tinham histórias similares começaram a entrar em contato conosco. Dona Carmen, eu também perdi um bebê em 1982 em um parto com Dona Eulália. Será que ele pode estar vivo? O Ministério Público abriu investigação oficial. Descobrimos que o esquema era ainda maior do que imaginávamos. Dona Eulália trabalhava com uma rede de advogados, médicos e cartorários corruptos. Em dezembro de 2025, a TV regional fez uma reportagem especial sobre nosso caso. O programa se chamava Reencontro. Mãe encontra filha após 45 anos. A reportagem mostrava a nossa história completa. O parto complicado, os 45 anos de separação, o reencontro emocionante, nossa vida atual como família. No programa, Beatriz disse: nossa história é de dor, mas principalmente de esperança. Nunca desistimos de nos encontrar. Eu disse: perdi 45 anos com minha filha, mas agora estou recuperando o tempo perdido. Ela me deu não apenas uma filha, mas uma família inteira que me acolheu com amor. Marina e Rodrigo apareceram no programa falando sobre mim. A vovó Carmen é a melhor avó do mundo. Ela brinca com a gente, conta histórias, faz bolos deliciosos. Ricardo disse: Dona Carmen trouxe uma alegria para nossa casa que não tem preço. Beatriz sempre foi uma pessoa maravilhosa, mas depois que reencontrou a mãe, ela floresceu ainda mais. O programa teve grande audiência. Pessoas de várias cidades entraram em contato conosco, compartilhando histórias similares. Mas o mais importante, Eduardo assistiu ao programa. 2 dias depois da exibição, ele me ligou. Mãe, vi o programa na TV. E o que achou? Mãe, eu não sabia que a história era tão emocionante.
Eduardo, tentei te contar várias vezes, mas você nunca quis ouvir. Mãe, vendo o programa entendi melhor por que essa mulher, por que a Beatriz é tão importante para você. Eduardo, ela não é essa mulher, ela é sua irmã. E é importante porque me ama de verdade, sem condições, sem cobranças. Mãe, posso fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz lá em Campinas? Sou, Eduardo. Muito feliz. Pela primeira vez na vida, me sinto valorizada por quem eu sou, não pelo que faço. E você não sente falta de mim? Minha voz embargou. Claro que sinto, Eduardo. Você é meu filho. Te amo muito, independente de tudo que aconteceu. Mãe, será que a gente pode tentar de novo? Eduardo, você quer mesmo tentar? Ou está se sentindo constrangido depois do programa? Mãe, quando vi você no programa feliz, cercada de gente que te ama, senti vergonha. Vergonha da forma como te tratei. Era a primeira vez que Eduardo demonstrava arrependimento genuíno. Eduardo, não quero que sinta vergonha. Quero que entenda que amor não é posse. Posso amar você e amar Beatriz ao mesmo tempo. Mãe, será que eu posso conhecer ela melhor? E os filhos dela? Meu coração quase parou de alegria. Eduardo, você tem certeza? Mãe, o programa me fez perceber uma coisa. Se ela te faz feliz, talvez ela não seja o problema, talvez o problema seja eu. Eduardo, o problema nunca foi você ser meu filho. O problema foi você não aceitar que eu pudesse amar outras pessoas também. Mãe, posso ir aí em Campinas no próximo final de semana? Levar a Patrícia e as crianças? Chorei de emoção. Claro, meu filho. Beatriz vai ficar muito feliz. Mãe, tem uma coisa que preciso te pedir. Me perdoa por tudo que eu disse, por como te tratei? Eduardo, eu te perdoei no dia que você nasceu. Mães sempre perdoam. Só estavam esperando você voltar. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, meu filho. No sábado, 15 de dezembro de 2025, Eduardo chegou em Campinas com Patrícia, Miguel Júnior e Sofia. Era a primeira vez que toda a minha família estava reunida. Miguel Júnior saiu correndo do carro. Vovó Carmen! Sofia, agora com quase 2 anos, se lembrava vagamente de mim, mas logo estava brincando no meu colo. Eduardo olhou para Beatriz e estendeu a mão. Oi, eu sou o Eduardo, seu irmão. Beatriz o abraçou. Oi, Eduardo. Que alegria finalmente te conhecer direito. Patrícia estava visivelmente desconfortável, mas se esforçava para ser educada. Marina e Rodrigo ficaram empolgados com os primos pequenos. Miguel Júnior, quer ver meu videogame? Sofia, você gosta de boneca? Ricardo preparou um churrasco. Durante o almoço, as crianças brincavam juntas, como se fossem primas há anos. Eduardo observava tudo em silêncio. Depois do almoço, ele me chamou para um canto. Mãe, agora entendo por que você gosta tanto de estar aqui. Eles realmente te tratam como rainha. Eduardo, não é questão de tratamento. É questão de amor genuíno. Mãe, posso fazer uma confissão? Durante anos eu achei que cuidar de você era uma obrigação pesada. Nunca parei para pensar que podia ser um prazer. Eduardo, cuidar com amor nunca é obrigação. É privilégio. Mãe, será que a gente pode tentar fazer diferente daqui para frente? Como assim diferente? Quero que você venha passar o Natal conosco este ano, mas não como babá, como vovó, como convidada especial. E Beatriz e família? Eduardo respirou fundo. Quero convidar eles também. Quero tentar ser uma família de verdade. No final da tarde, quando estavam indo embora, Miguel Júnior me abraçou. Vovó Carmen, agora tenho 2 primos novos e eles são muito legais. Sofia me deu um beijinho. Vovó, eu gosto daqui. Patrícia, na hora da despedida, me disse baixinho. Carmen, desculpa por tudo. Você tem razão. As crianças precisam da avó. Eduardo me abraçou forte.
Mãe, obrigado por não ter desistido de mim. Filho, mãe nunca desiste de filho. O Natal de 2025 foi o mais especial da minha vida. Eduardo organizou uma ceia grande na minha antiga casa. Estava toda a família. Eu, Eduardo, Patrícia, Miguel Júnior, Sofia, Beatriz, Ricardo, Marina e Rodrigo. 9 pessoas ao redor da mesa. 3 gerações, muito amor. Durante a ceia, Eduardo fez um brinde. Quero brindar pela nossa mãe, que nos ensinou que família não é quem está no seu sangue, mas quem está no seu coração. E hoje, finalmente, somos uma família completa. Beatriz completou. Quero brindar pela mulher mais corajosa que eu conheço, que aos 71 anos teve coragem de procurar a filha perdida e reconstruir sua vida. Mãe, a senhora é a nossa heroína! As crianças gritaram, Viva a vovó Carmen! Naquela noite, olhando para minha família reunida, lembrei de tudo o que havia passado. Os 45 anos de sacrifício criando Eduardo sozinha, a dor de perder uma filha, a humilhação que sofri por anos, a coragem de procurar Beatriz, o reencontro emocionante, a reconciliação com Eduardo, e percebi que valeu a pena cada lágrima, cada dificuldade, cada momento de dor, porque no final, o amor sempre vence. Hoje, 6 meses depois daquele Natal, divido meu tempo entre as 2 casas. Passo 2 semanas por mês em Campinas com Beatriz e família, 2 semanas na minha cidade com Eduardo e família. Miguel Júnior e Sofia me visitam toda semana. Marina e Rodrigo passam férias escolares comigo. Os 4 netos se dão muito bem, são grandes amigos. Eduardo mudou completamente. Me liga todos os dias só para saber como estou. Me convida para almoços, jantares, passeios. Descobriu que ser filho pode ser uma alegria, não uma obrigação. Patrícia também mudou. Agora me inclui nos planos da família, me consulta sobre as crianças, me pede conselhos sobre receitas. Descobriu que ter uma sogra pode ser um apoio, não um problema. Beatriz continua sendo a filha maravilhosa que sempre foi. Todos os dias me agradece por ter tido coragem de procurá-la. Mãe, a senhora salvou não apenas a minha vida, mas a vida de toda a nossa família. Ricardo me trata como se fosse a própria mãe. Vovó Carmen, a senhora trouxe uma felicidade para nossa casa que não tem preço. As investigações sobre o esquema de venda de bebês continuam. Já ajudamos 12 famílias a se reencontrarem. O Ministério Público me chamou para ser testemunha principal no processo que está sendo instaurado contra os envolvidos que ainda estão vivos. Dona Carmen, me disse o promotor, sua coragem de denunciar um crime que aconteceu há 45 anos pode ajudar dezenas de famílias a se reencontrarem. Descobri que o segredo que guardei por 40 anos não era apenas meu fardo. Era também a chave para libertar muitas outras famílias da mesma dor. Semana passada, recebi uma ligação emocionante. Era uma mulher de 50 anos, de São Paulo. Dona Carmen, vi sua história na TV. Eu também fui adotada através de Dona Eulália. Encontrei minha mãe biológica. Graças à sua denúncia, ela tem 73 anos e me procurava há 50 anos. Obrigada por ter tido coragem de falar. Hoje, aos 72 anos, posso dizer que sou a mulher mais feliz do mundo. Tenho 2 filhos que me amam, 4 netos maravilhosos, 2 genros que me respeitam e uma história de superação que inspira outras pessoas. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aprendi que o amor verdadeiro não compete, ele multiplica. Aprendi que ter coragem de buscar a felicidade não é egoísmo, é direito. Aprendi que segredos guardados por décadas podem se transformar nas maiores bênçãos da nossa vida quando finalmente temos coragem de enfrentá-los. Hoje, quando me perguntam qual foi o melhor dia da minha vida, eu respondo: foi o dia que decidi parar de aceitar migalhas de carinho e passei a exigir o amor que sempre mereci.
Foi o dia que descobri que ser mãe não significa ser escrava. Significa ser amada, respeitada e valorizada pelos filhos que criamos com tanto carinho. Foi o dia que entendi que nunca devemos desistir de procurar nossa felicidade. Não importa quantos anos tenhamos, não importa quanto tempo estejamos sofrendo. E, principalmente, foi o dia que aprendi que o amor de uma mãe é o poder mais transformador do universo, capaz de reunir famílias, curar feridas de décadas e criar milagres que pareciam impossíveis. Para todas as mulheres que me escutam hoje, que passam por situações parecidas com a minha, que se sentem desvalorizadas pelos próprios filhos, que carregam segredos dolorosos há anos, eu digo: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para exigir respeito, nunca é tarde para buscar sua felicidade, nunca é tarde para encontrar pessoas que te amem de verdade. Eu esperei 71 anos para ser completamente feliz. Vocês não precisam esperar tanto. Tenham coragem, busquem seu lugar ao sol, exijam o amor que merecem, porque toda mãe, toda mulher, todo ser humano merece ser amado, respeitado e valorizado pelos filhos que criamos com tanto carinho. E se a família que você tem não te valoriza, talvez seja a hora de encontrar ou construir a família que você merece. Meu nome é Carmen, tenho 72 anos e esta é minha história de renascimento, coragem e amor incondicional. Uma história que prova que nunca é tarde para ser feliz. Muito obrigado por me escutarem. E lembrem-se, vocês também merecem ser felizes. Até a próxima história aqui no Jardim das Memórias.